Boa noite, queridos amigos estudiosos do livro Atos dos Apóstolos. Hoje nós vamos apreciar o capítulo 14, que é a continuação da primeira viagem de Paulo. Vamos lembrar que no capítulo passado, capítulo 13, o Paulo estava lá com vários outros discípulos, apóstolos, na comunidade lá da Antioquia, tá? E Antioquia da Síria, tá? E aí eles estavam juntos em oração, como sempre estavam, sintonizados, e o Espírito Santo veio e pediu para que a comunidade os reservassem o Barnabé e o Paulo, né? Nesse momento, o Barnabé, por algum motivo, é mais preponderante que o Paulo, porque em todos os livros aparece Barnabé e Paulo. Quem escreve esse livro é o Lucas, que era amigo do Paulo. Foi o Paulo que deve ter pedido ele para escrever. E se ele botou primeiro Barnabé, porque tinha alguma razão. E aí eles começam a viajar, eles saem dali, vão para Chipre, né, para a ilha de Chipre, primeiro lá para aquele porto da Seleucia, onde eles não pregam, vão para Chipre, que é a cidade, é a região do Barnabé. Os dois são muito instruídos, falam muito bem. E o Barnabé era de Chipre e tinha a família que tinha sacerdotes, sumos sacerdotes. E aí eles vão pregando nas sinagogas e até que primeiro encontra um judeu metido a profeta, mas nem era tão terrível. Depois encontraram lá aquele mago, né? Que esse daí era canastrão mesmo, né? E depois foram para Pérgia, atravessaram, saindo do Chipre, foram para o continente. Aí de Pérgia eles foram para Antioquia, mas aí é a Antioquia da Pisídia, que aí é um lado oposto, tá? Isso daí certamente levou anos. O Lucas não dá ideia de tempo, mas como toda a viagem dele durou de 1 ano e meio a 2, aliás, não, de 2 a 3 anos, e rendeu todo o périplo, foi entre 1.500 e 2.000 quilômetros, então não foi nada rápido, né? Como dá a impressão na hora que narra. Então, aqui no início do Atos, lá eles já tinham sido postos para correr lá da Pisídia, né? Da Antioquia, porque pregaram lá na sinagoga, e aí depois, como eles converteram quase que a cidade inteira, os principais do templo foram lá e contrataram aquelas mulheres que eram muito honestas, né, e tementes a Deus, que fizeram falso testemunho e eles saíram corridos de lá. E aconteceu que Icônio, porque eles foram para Icônio, entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas de gregos. Eles estão indo para o mundo helênico, né? Cada vez vai ter muito mais gentios, no sentido de não ter nenhuma religião, e gregos, né? De acreditar em vários deuses, naqueles deuses lá do panteão, né? Da mitologia. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. Aquela veia cômica do Lucas, né? Os judeus, né, irritaram e incitaram contra os irmãos, os queridos irmãos, os gentios. Detiveram-se, pois, muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à sua palavra, da sua graça,
permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. Aí quando fazia sinal e prodígio, aí não tinha para mais ninguém, né? Porque aí todo mundo... Era assim que era a religião da época, né? Você seguia quem fazia sinais e prodígios, né? Então, para a sinagoga, você tinha que falar sobre as escrituras. E para o povão, o povo queria aquelas coisas que o povo sempre quer, né? Cura aqui meu braço, eu tô com dor de cabeça, eu não ando, é mais até coisa assim, lepra. Lepra é mais difícil porque o leproso ficava excluído da cidade, não ia para o meio da cidade. Mas tinha as pessoas cegas, surdas, né, e que não andavam. Andava é o must da época. Eu tenho para mim o seguinte, era um meio tão difícil que um cego e um surdo acabavam morrendo antes. E havendo motim, tanto de judeus quanto de gentios, vamos ver onde que eu parei, eu não estou lembrando. Detiveram-se, pois, muito tempo, falando ousadamente e acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. E dividiu-se a multidão da cidade, e uns eram pelos judeus e outro pelos apóstolos. Uns eram pelos judeus da sinagoga, defendendo o mosaicismo, o judaísmo, e os outros eram pelos gentios, que eram os gentios crendo na palavra deles, ou seja, a favor deles. Outros pelos apóstolos, né? E havendo um motim, tanto de judeus como de gentios, com os seus principais, para os insultarem e apedrejarem. Era como se resolvia as coisas na época. Nota bem, eles são tão bonzinhos que eles não vão lá e apedrejam nem falam diretamente. Por quê? Porque eles seguem os 10 mandamentos. Não matai, não matarás. Entendeu? Então eles incitavam os outros, os discípulos, a incitarem a turba a apedrejar. Aí os caras ouviram, que eles também têm os adeptos, né? Tem o pessoal que foi com a cara dele. E havendo um motim, tanto de judeus quanto de gentios, com os seus principais, para os insultarem e apedrejarem. Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe. Listra e Derbe, olha lá no mapinha que eu mandei, eles estão cada vez mais entrando no litoral, é mais para dentro. Mas se vocês notarem, assim, Perge, Antioquia, Listra e Derbe, aí eles vão começando a fazer um círculo. Repara, ali no meio dessa roda tem uma montanha, por isso que eles não foram em linha reta lá para Listra ou Derbe, tá? Eles vão contornando, porque quando fala montanha, eles subiram ali uma montanha, aí o povo aqui do Rio pensa que está subindo o Alto da Boa Vista, né? Com aquela mata, que maravilha, se eu me cansar eu paro aqui embaixo da árvore. Não, montanha naquela região é um monte de pedra, um em cima do outro, um negócio muito íngreme, não dá nem para subir direito, não dá para escalar, porque são literalmente pedras colocadas umas sobre as outras. E não tem um caminhozinho, não é arborizado, né? Então é um lugar que as pessoas não transpõem, elas circundam. Aí, sabendo, eles fugiram para Listra e Derbe, cidades vizinhas ali da região da Licaônia, para a província circunvizinha. E ali pregavam o evangelho. Então você vê, Lucas provavelmente ficaram lá um bom tempo. E estava assentado em Listra certo homem leso dos pés, coxo desde o ventre da sua mãe, o qual nunca tinha andado. Este ouviu Paulo falando, e aí sabe o que vai acontecer? O Paulo vai dar uma ordem: levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. O que é isso aí? Quando Jesus começa o apostolado dele, ele vai lá para a beira daquele lago,
o lago de Siloé, que tem um monte de gente lá deitada, esperando a água ser movimentada, porque, segundo a tradição, o primeiro que se jogasse no lago depois que a água se movimentava ficava curado da sua enfermidade. Aí ele olha lá um coxo e faz a cura no sábado, manda o coxo andar, ninguém sabe quem é Cristo, o coxo não sabe quem curou ele, vai para a sinagoga, o povo pergunta quem é que te curou, o coxo não sabe dizer, e então é o início da pregação. Aí vamos lembrar que lá no início de Atos dos Apóstolos, no capítulo ali, tipo 5, 4, 5, quando João e Pedro saem para a pregação, tá? Paulo não está convertido ainda. Barnabé é uma figura da segunda, terceira divisão de apóstolos. Saem Pedro e João. Eles vão lá na sinagoga e tem um cara lá pedindo na porta da sinagoga, um coxo de nascença, e eles vão lá e fazem a cura do coxo e ali começa tudo. Então, na verdade, isso daqui é uma marcação. Está mostrando início, né? E aí, de novo, agora dessa vez Barnabé e Paulo estão entrando lá na sinagoga, tem um homem coxo de nascença, isso é importante, porque eles ficavam ali na porta da igreja, da sinagoga, e todo mundo do lugar sabia que ele era coxo de nascença, que não era uma pessoa que todo mundo conhecia. Então, quando fazia a cura, tinha um impacto muito grande. E aí Paulo faz a cura. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a sua voz, dizendo, a sua voz das multidões que viram Paulo fazendo, dizendo em língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. E sabe o que eles estavam pensando? E chamavam Barnabé de Júpiter. E Paulo, na cabeça deles, era mesmo, né? Que na verdade, eles estavam crendo que o Barnabé encarnou Júpiter à força, né? Eles também não eram tão bobinhos assim. Não é que o Júpiter, Deus, tivesse reencarnado em Barnabé. O Barnabé estava sob a força, o poder de Júpiter, e Paulo de Mercúrio, porque o Paulo era o que falava, pregava mais. E aí, o que aconteceu? Ou seja, eles estão, de novo, os judeus querem praticar, aliás, os judeus não querem nem praticar o cristianismo, mas os que praticam o cristianismo querem sobrepor Cristo a Moisés. Agora vai para o mundo helênico, eles vão querer sobrepor o que eles estão pregando com os deuses que eles conhecem. Ouvindo, porém, isto, o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queriam com a multidão sacrificar-lhes. Eles arrumaram os touros, isso os sacerdotes do templo de Júpiter, para sacrificar os touros em homenagem a Paulo e Barnabé. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram no meio da multidão clamando. Isso é um jeito judeu porque a tuba só foi crescendo. Então, na verdade, isso é uma aclamação judia de extremada manifestação para botar ponto final a uma determinada coisa que está acontecendo, e aí, no caso, eles vão fazer dizendo-lhes: Senhores, por que fazeis estas coisas?
nós também somos homens como vós. Então eles rasgaram a roupa, a túnica, né? E aí pularam lá no meio, se mostrando inteiros e nus, despidos, e dizendo: a gente não é Deus, não somos iguais a vocês, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertai dessas vaidades ao Deus vivo, que fez. Aí ele começa a fazer toda uma exortação, ao qual nos tempos passados, aí começa aquela, né, pregação. Contudo, deixou Benjamin iniciar, dizendo isto, com dificuldade, impediram que as multidões lhes sacrificassem. Eu não sei por que fazem essas traduções. A pessoa revisa, isso daí dificulta o entendimento. Lhes sacrificassem dá a impressão que ia sacrificar o próprio Barnabé e o Paulo. Não, lhes fizessem sacrifícios, matassem os touros em suas homenagens. Sobreviveram, porém, a uns judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido, sobrevieram, porém, aí o que acontece? Essas cidades, elas são próximas, mas é um próximo, tipo, 50 quilômetros uma da outra. 40, 45, 50. Era um percurso que eles faziam a pé. O povo ficava fazendo... Não é à toa que as cidades não eram tão distantes. Passavam um pouco, algumas cidades eram 10 quilômetros uma da outra. Não nesse caso aqui. Mas aí eles ficavam andando. E eles já tinham arrumado quizumba lá lembra? Na Antioquia. E aí o que acontece? Vieram pessoas, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que tinham saído corrido da Antioquia e depois de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Esse episódio ele é muito grave. Esse episódio, em alguns lugares, dizem que mataram Paulo, que era uma coisa que eles faziam com certa frequência. Bastava cair em desgraça com eles e eles mandavam apedrejar. E aí eles apedrejavam, aí tem vários estudos dizendo, não, primeiro eles botavam para fora da cidade, depois apedrejavam, como aconteceu no capítulo, acho que 4, com Estevão, na presença de Paulo. Mas também tem essa modalidade de apedrejar na cidade e depois jogar o corpo para fora. E que diz que foi aí cuidando que estava morto. Então, esses judeus que vieram da outra cidade convenceram, os de lá para apedrejar Paulo. Barnabé não falava, Barnabé foi poupado. E Barnabé e os que estavam acompanhando ficaram, eles não iam conseguir deter a multidão. Eles ficaram ali meio que gerenciando. Quando o povo foi embora, eles foram lá acudir o Paulo, mas eles apedrejaram para matar. Né? Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Com certeza estava morto. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. Tem gente que diz que isso aí foi um ressuscitamento. E isso daí ele ficou com cicatrizes, que ele vai narrar isso nas cartas, numa das cartas, não estou lembrando qual, e ele ficou com uma sequela desse apedrejamento aí. Você vê que a vida de Paulo não era fácil, hein? E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, aí foi para Derbe, ele está entrando no continente, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra. Então aí você vê, no versículo 20, os discípulos foram lá e pegaram o que restou de Paulo, mas, né, pelo poder do Espírito Santo ele foi reconstituído. E aí no versículo 21, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia.
ele ficou lá nessa cidade, Derbe, um tempão. E tendo anunciado o evangelho, ele contou o evangelho todinho naquela cidade, feito muitos discípulos. E ele está fundando, cada cidade dessa que ele passou, ele está fundando uma comunidade cristã. E as estradas eram essas. Então ele agora vai voltar pela mesma estrada que foi. Quando ele volta para... Olha lá no mapinha, nota que quando chegar nessa parte aí, de Listra, Icônio e Antioquia, quer dizer, na ordem inversa, como quem vem lá da beira do porto, Perge, Antioquia, Icônio, Listra, Derbe. Vocês vão ver que os trajetos têm seta nos dois sentidos, ou seja, que eles foram por esse trajeto e voltaram por ele, que é o que ele está fazendo. Mas você vê, tinha passado tanto tempo que agora quando ele volta e não fala mais na sinagoga, ele fala para já a comunidade cristã nascente. Aí já não tem, porque nessas outras já estavam querendo apedrejar ele também. Então repara, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. E aí não teve, porque ele não foi se expor na sinagoga. Lembra que eram cidades que foram convertidas ali, ó, blá, 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 só na pregação, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que, por muitas tribulações, nos importa entrar no reino dos céus. Mesmo tendo muitas tribulações, nós queremos entrar no reino dos céus. E havendo-lhes, por comum consentimento, eleito anciãos em cada igreja. Então ele está voltando, mas isso ele está fazendo em cada cidade dessa. Ele está fundando, são as primeiras comunidades cristãs, fora a Casa do Caminho lá de Jerusalém, e aquela da onde ele saiu, que é de Antioquia, da Síria, tá? Já caminhando lá para o Oriente, tá? Então por isso que aqui fala Antioquia, mas essa Antioquia é da Pisídia. Olha o mapa lá que tem as duas Antioquias, e tem lá perto da Antioquia, da onde eles saíram da Síria, tem escrito em letras de imprensa Antioquia. Aí é porque aquela região ali é da Antioquia. Então tem a Antioquia região, que está tudo em caixa alta, a letra de imprensa. Tem a cidade de Antioquia da Síria, da onde eles saíram e vão voltar para ela. E tem a Antioquia da Pisídia, que é para onde eles foram também pregar, e que também levaram uma corrida. Foi a primeira corrida que eles levaram. Só que lá ele não chegou a ser apedrejado, ele ouviu que estavam armando e foi embora direto, correndo para Icônio. Confirmando os ânimos dos discípulos, desses lugares onde eles passaram e fundaram a comunidade cristã, exortando-os a permanecerem na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino dos céus. Apesar das muitas tribulações, nos importa entrar no reino dos céus. Queremos. E havendo-lhes, por comum consentimento, eleito anciãos em cada igreja, então ele formou núcleos mesmo, orando com jejuns, e recomendaram ao Senhor em quem havia crido. E os recomendaram ao Senhor em quem havia crido. Isso ele anda com os apóstolos, né? Paulo, Barnabé e os discípulos. Passando depois por Pisídia, dirigiram-se a Panfilha. E, tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália. Atália é um outro porto. Estão fazendo caminho de volta.
e dali navegaram para Antioquia, de onde tinham sido encomendados à graça de Deus para a obra que já havia cumprido. Essas versões, assim, se você pega uma muito popular, eles alteram a mensagem. Se você pega uma melhorzinha, o português é hermético. E dali navegaram para Antioquia, Antioquia da Síria. Então, voltando para a cidade de onde eles saíram, que o Espírito Santo apareceu e disse, ó, reserva aqui esses dois, e aí começaram a viajar. E isso tudo indicado, né? Que não aparecem todas as indicações do Espírito Santo, dos anjos. Algumas vão aparecer. Vocês vão ver na próxima, então, na segunda viagem. Eles querem ir para a direita, aí aparece o anjo. Não, é a esquerda. Vai para cá, para a direita. Que eles estavam querendo ir para a esquerda. Não, é por aqui, ó. Mesmo quando não fala, está sendo orientado. Passando pela Psídia, dirigiram-se a Panfilha. E tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atalha. E dali navegaram para Antioquia. De onde tinham sido encomendados à graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. Lá na tal da Antioquia da Síria, aonde o Espírito Santo pediu para que eles fossem reservados para cumprir a obra que nesse momento eles já tinham cumprido, que já estão regressando. Mas lá, claro que não tem isso escrito, né? Eles foram andando e o Espírito foi guiando. E dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido... E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Que bonito, né? E ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Então, eles retornaram de onde eles partiram, mais ou menos 2 a 3 anos depois. Todo esse périplo que vocês vão olhar ali na figura que eu mandei, todo ele e de volta é uma coisa entre 1.500 e 2.000 quilômetros a pé e a barco. E eles vão ter voltado para o lugar de onde saíram e aí contaram toda a história, tudo que aconteceu, foram banidos de todas as sinagogas onde se apresentaram, invariavelmente tinha uma armação para eles, gente fazendo falso testemunho de coisas que não disseram, assim como fizeram com Cristo. Isso era um modus operandi, né? Como é que enquadraram Cristo? Cristo não tinha condenação quando foi para a cruz. Era só baseado ali, não, é esse aí, ó, ele disse que ele é maior que o Deus de... E ali, aí eles chegaram lá e ficaram um tempo. Então, e ficaram ali não pouco tempo, e ficaram ali muito tempo. Isso é uma maneira de falar lá do Lucas, que a gente até já viu. E eles ficaram lá nessa igreja de Antioquia, tá? Se refazendo, né? Concentrando energia para que recebessem a missão da segunda viagem. Entende? Então, esse capítulo 14 é o capítulo que finda a primeira viagem de Paulo, tá? Começou no início do 13, não muito no início do 13, mas no 13, e depois segue pelo final do 13. No 13 ele já está lá no outro pedaço do continente, já indo lá para Panfilha, para Antioquia da Panfilha. E aí, de lá ele volta. É interessante quando ele chega lá na última cidade, essa última cidade fica perto da cidade dele de Tarso. Mas ele não foi lá a Tarso. Aí ele faz, que isso deve ser tudo guiado pelo Espírito Santo. Porque naturalmente ele iria a Tarso. Era uma distância parecida com a das outras, tá?
entre Listra e Icônio, mas, no entanto, ele não foi lá na cidade dele, deve ser por inspiração divina. Então, na semana que vem, estaremos aqui, belos e formosos, para estudar o capítulo 15 e ver o que vai acontecer aí, cara. É muita coisa que vai acontecer ainda, para que esse evangelho chegasse até nós. Uma boa semana, tudo de excelente, que o Cristo de Deus continue a nos envolver e a cada dia nascer um pouco mais dentro de nós, graças a Deus.